Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de dezembro de 2024. O risco Síria, a rota do extremismo. Os Estados Unidos também autorizaram mais de 20 bilhões como empréstimo para a Ucrânia. E a Rússia pode atacar novamente com aquele míssil Oreshnik, aquele que todo mundo pensava que era um míssil intercontinental, mas de fato não era. Mas é um míssil que tem um efeito psicológico muito grande. Não é um míssil intercontinental. Quero primeiro convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Eu conto com vocês. Não se esqueçam. O que você vê aqui, você não vê em outros canais. Não ouve também. Bem como aqui, fake news são proibidas. Obrigado, eu conto com vocês. Obrigado. Bom, o risco Síria. Existe uma preocupação hoje que está começando, né? Não sei se todo mundo, acho que o Ocidente às vezes parece meio ingênuo, porque todo mundo está cumprimentando e parabenizando o novo governo da Síria. Mas existe uma preocupação, porque na realidade não está claro como é que vai ser ideologicamente esse governo. Eles nomearam um primeiro-ministro e notem, esse primeiro-ministro, ele é especialista em direito islâmico, não em direito civil, não em algum outro tipo de direito islâmico. Já falei em outros vídeos da origem desses grupos, mas vou falar nesse trabalho aqui mais um pouco também para vocês verem, o que mostra o meu ceticismo quanto a esses resultados. Então, existe, mas já está começando uma preocupação, por quem? Na população síria, né? De que elementos extremistas, como o ISIS, também conhecido como Estado Islâmico, se não o próprio ISIS, talvez seja, não são só os elementos, as pessoas, né? Que todas essas pessoas estejam saindo das sombras, quando eles foram derrotados da mesma região pelo exército americano. Uma analogia sobre esse assunto pode ser a Líbia, que todo mundo cumprimentou, celebrou a derrubada de Muammar Gaddafi e depois viram que a situação era muito pior do que anteriormente, porque eles sabiam com quem lidavam, quem era Gaddafi, mas não sabem com quem lidam agora. Tem diversos grupos que mandam partes da Líbia e são grupos praticamente tribais, e com a lei da Sharia, né? Não é a lei universal de direitos, coisas assim. Bom, então os sírios, Israel e o Ocidente estão muito preocupados. Israel está preocupado também, né? Porque é vizinho, por causa disso que ele, eu diria, vou usar o termo, ele invadiu agora a fronteira para ter uma zona tampão, uma zona desmilitarizada para segurar qualquer grupo radical, eles não ficarem próximos à fronteira, ao lado da fronteira com Israel, né? É uma proteção natural e lógica que o Estado de Israel fez. Mas quando o Estado Islâmico perdeu o califado, que ele chamava de califado, o controle territorial, né? Os americanos tiraram isso dele, que eles tinham na Síria, isso ia até o Iraque, é um território bem grande. Isso foi crítico, né? E para eles, e a sua organização, e para a organização deles, porque eles controlavam impostos da região, eles tinham uma área inteira onde eles tinham rendas, tinha uma série de coisas que eles controlavam. Militarmente, eles eram a polícia e era a lei da Sharia, e executavam quem não era muçulmano, mas quem não era muçulmano da linha deles, né? Outros muçulmanos eles também executaram. Eles executaram muitos cristãos, não sei se vocês lembram, na televisão aparecia os cristãos vestidos com um uniforme laranja. Alguns eram decapitados, inclusive tinha nas redes sociais, e outros cristãos eram mortos com tiros, né, na cabeça. Então eles fizeram muito isso. Mas como perderam o território, eles submergiram, né? Eles, ali não é água, é deserto, mas submergiram no deserto, né? E oficialmente eles não existem mais. Os Estados Unidos disseram que terminaram, mas hoje estão bombardeando áreas que eles dizem que são do Estado Islâmico. Depois disso, não se sabe efetivamente se são oficialmente como é que é essa situação, né? Só que vocês vejam uma coisa, esses grupos do Estado Islâmico, agora, depois desse
dessa revolução que esteve, essa revolta que teve lá na Síria, o Estado Islâmico, numa região que eles estão controlando, não é dentro da capital, é fora, na região mais próxima ao deserto, ali tem muita região de deserto, eles prenderam 54 militares sírios em fuga. São muçulmanos, xiitas eram esses militares, e o Estado Islâmico é de orientação sunita. Eles executaram os 54 militares, né, que estavam fugindo da Síria, indo embora, e eles não chegaram a fugir da Síria, que o Estado Islâmico, esse grupo de rebeldes, executou-os. Então, é uma prática que você já tem começado a ficar preocupado, principalmente a população da Síria, quem mora na Síria. Eles estão desfilando, veja bem, com bandeiras do Estado Islâmico em caminhonetes, com metralhadoras montadas em cima, algumas sem metralhadoras, mas com homens armados, com a bandeira do Estado Islâmico nas áreas cristãs de Damasco. Então eles estão desfilando com as bandeiras do ISIS, aquela bandeira preta com alguma coisa, com alguma inscrição árabe que eu não sei o que é aquela inscrição árabe, né? Os curdos têm militantes, os militantes deles não são do ISIS, e eles guerrearam sempre com o ISIS. Inclusive, eles controlam alguns campos de refugiados, e eles mantêm, e tem os campos deles. E nos campos, eles mantêm muitos prisioneiros do ISIS que eles capturaram em seus confrontos ali no Oriente Médio. Mas eles também participaram da derrubada do ditador Bashar al-Assad. Mas a Turquia está bombardeando os curdos, inclusive nos campos de refugiados, né? Isso é o que está acontecendo de fato. Então, a situação na Síria é instável, é muito complicada, e eu acho que vai ficar pior. O que acontece nos campos de refugiados é muito preocupante, porque são governados, a maioria deles, por curdos, acho que todos eles por curdos, né? A Turquia combate os curdos e financia um grupo de rebeldes, né? Além tem o ISIS, tem um grupo de rebeldes financiado pela Turquia, que ele é antagônico aos curdos, tem os curdos e tem esse eu já vou ver o nome aqui, que é esse que se diz, autonomeou presidente e nomeou o primeiro-ministro também, especialista em direito islâmico. Então, vocês lembram da prisão em Damasco? Esses dias mostrou na prisão que eles libertaram um monte de gente, e lá tinham salas de tortura. Não sou contra a prisão, sou contra a prisão de gente inocente, que eles dizem que tinham, mas uma grande maioria, não quero dizer que é a maioria, mas uma certa quantidade grande, eram ISIS, porque a Síria também combatia o ISIS, que saíram e juntaram-se agora ao exército do ISIS, né? Então, a situação complica nessa questão, ou seja, eles foram libertados, mas não foram para suas casas, eles nem moravam ali, né? Na realidade, a Síria como um todo e a população é contra o ISIS, né? Então, existe muita instabilidade na Síria e as incógnitas são maiores. A queda do ditador Assad é muito boa, eu concordo, mas continua a ser comemorada, mas é um país muito diversificado em termos de etnias árabes, religiosas e minorias religiosas, no caso a minoria religiosa cristã, que tem uma certa maioria ali, tá? E normalmente é cristã ortodoxa, aqui está lá, que dentre os cristãos é a maioria. Lá não é de forma alguma uma população homogênea, né? Não é uma população homogênea desses termos que eu falei. O ISIS e a Al-Qaeda nunca foram populares na Síria, mas é quem estão hoje controlando o poder, a maioria do poder, né? A relação do ISIS com o HTS, o HTS é o grupo majoritário que assumiu o comando. É interessante, eles começaram juntos, né? Mas antes eles sempre brigavam entre si e guerreavam mesmo entre si. Esses dois grupos eram concorrentes, por causa de opiniões divergentes e sobre a questão de como tratar reféns, né, e da execução de reféns, né? Não que a Al-Qaeda não execute, ela já executou muita gente, mas eles não se entendiam entre si, nunca se entenderam. O sonho do ISIS é um califado islâmico, querem restabelecer
o califado islâmico sobre a lei da Sharia. E eles não escondem isso de jeito nenhum. Então, há um risco e muito grande para a população por causa dos extremistas, pelo menos nas áreas que eles vão estar, onde o ISIS esteja. Eu acho que eles são o ISIS, eles não são apenas militantes oriundos do ISIS, eles são o próprio ISIS que tinha submergido e agora emergiu, mas não diz que é o ISIS ainda, mas já desfila com as bandeiras, né? Eles são o próprio ISIS. Então eles emergiram com a queda de um regime como o de Assad, e que realmente foi deposto, né? Que o mundo está feliz com isso, achando que vai vir democracia. Agora, minha gente, nunca teve democracia lá. O único país democrático lá é o Israel. E o problema é que teve há 10 anos atrás, mais ou menos, entre 10 a 15 anos, a Primavera Árabe. O mundo celebrou que vai ter democracia no Oriente Médio. Engano, não teve e não terá. Agora também. Então, voltando à analogia da Líbia serve como um exemplo. O grupo que controla o poder, o HTS, são ex-Al-Qaedas. E vocês sabem que a Al-Qaeda que promoveu aquele ataque com aviões, suicidando os seus militantes, ou jogaram avião contra o prédio nos Estados Unidos, né? E matando muitos inocentes que estavam dentro dos aviões. Então, essa é a Al-Qaeda. E ele se diz ex-Al-Qaeda, mas não sei se são ex-Al-Qaeda. E o que ele consideração, eles estão... e outra coisa que está acontecendo lá. Não sei de quem são esses militantes, mas na própria capital, que é controlada por esse grupo HTS, os militantes estão entrando em hotéis, bares, restaurantes, quebrando tudo que é garrafas alcoólicas porque é contra o Alcorão. E estão destruindo todos aqueles símbolos que eles acham que são contra o Corão. Então, acho que tem que abrir muito o olho. A imprensa não está noticiando isso aqui. Isso quem noticiou é um repórter britânico que hoje deixou preocupada na Inglaterra as parcelas da imprensa e alguns comentários sobre isso, porque parece que entre eles existem jihadistas apocalípticos, o que isso é muito grave, que eles querem realizar os seus objetivos, semeando o caos, mesmo que ainda não anunciaram o que eles farão, mas já estão começando pelas suas atitudes. O HTS assumiu usando a linguagem da reconciliação, disseram que haveria anistia para os envolvidos no governo de Assad. O ISIS não agiria assim, o HTS talvez esteja agindo assim. Inclusive o Golani, que é o presidente, que é o chefe do HTS, ele tirou não sei como é que chama, aquele chapéu, aquele turbante dele, para fazer esse anúncio, e está agora se apresentando sem aquilo para se descaracterizar como um radical. Então essa é a questão grave que está acontecendo na Síria. Enquanto isso, ontem o Tesouro dos Estados Unidos da América anunciou que a administração Trump não vai afetar, não vai proibir o empréstimo de 20 bilhões de dólares para a Ucrânia. Esse empréstimo ele é bancado como garantia, é um empréstimo pelo o que foi apreendido, que está congelado pela Rússia, né? Então, por causa disso, como não vai mexer no dinheiro americano, o Trump não vai proibir e a operação vai continuar em frente, disse Janet Yellen, que acredita que disse Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos. E ele vai ser pago com essa garantia dos ativos da Rússia, né? Também só um minutinho aqui, fugiu aqui no computador. O Pentágono confirmou ontem que a Rússia pode atacar novamente aquele mesmo míssil que ele atacou, o Dnipro, que todo mundo assustou-se, achou que era um míssil intercontinental, o Oreshnik, que é um míssil de médio alcance, e eles têm um indicativo muito claro, a inteligência da defesa dos Estados Unidos, de que deverá haver um ataque. Eles só não sabem o dia ainda, estão tentando descobrir o dia em que esse ataque vai acontecer.
disse a senhora porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, que ela disse que não pode ainda precisar a data do ataque, e isso não mudará a situação no campo de batalha, né? E será apenas mais uma tentativa de causar danos e vítimas civis inocentes na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Não esqueça, inscreva-se, conto com você. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.